E no vídeo hoje eu quero te trazer algumas opções para a lateral esquerda do Internacional. Todo mundo sabe que nesta semana o Inter teve alguns laterais que começaram a ser cogitados no Inter, principalmente com a possibilidade do Bernabé deixar o Internacional para o Independiente da Argentina. O René, a partir agora, teve na última partida contra o Vasco um traumatismo craniano encefálico, ou seja, o Inter vai precisar ir atrás de laterais esquerdos. Christian Borja, jogador colombiano de 31 anos, Alexandro, jogador da Juventus, foram alguns dos laterais procurados. Mas no vídeo de hoje eu quero te falar sobre outros nomes, onde inclusive esses outros nomes já foram procurados pelo Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo do jogo, que logo mais também acontece às 7 horas da noite contra o Juventude, roda a vinheta. Bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, deixa nos comentários também o teu palpite pro jogo de logo mais do Internacional contra a equipe do Juventude, ou o Inter que hoje faz seu jogo pela terceira fase da Copa do Brasil. Hoje, inclusive, é rodada de Campeonato Brasileiro. O Inter vai ficar com mais um jogo a menos ao todo. O Inter vai ficar com 3 jogos a menos agora nesse Brasileirão. O Inter, por exemplo, no dia de ontem, teria jogado, por exemplo, contra a equipe do Red Bull Bragantino, mas foi um jogo que acabou sendo adiado, ou seja, o Inter vai ter 3 jogos a menos a partir de agora. Mas deixa aí nos comentários o teu palpite pro jogo de logo mais contra o Juventude. Apesar dos pesares, eu ainda tô confiante para essa partida. Eu acho que o Inter consegue sair com uma vitória, pelo menos com um 2-0 no placar, ou uma vitória por 2 gols de diferença, para já encaminhar essa classificação para as oitavas de finais da competição. Lembrando que o Inter não chega numa final de Copa do Brasil desde 2019. Fazem 5 anos já. E depois disso, o Inter nunca conseguiu chegar nem em quartas e nem em semifinal. Só para vocês verem o nível da situação do Inter neste exato momento, tá bom? Mas o que eu quero começar aqui falando rapidamente, antes de falar para vocês sobre os laterais esquerdos que estão na pauta do Internacional, eu quero te falar rapidamente sobre o time que o técnico Eduardo Cudê vai colocar a campo logo mais para a partida contra o Juventude. Como todo mundo bem sabe, tem algumas voltas, Ener Valencia tá de volta, Thiago Maia tá de volta, Arangues, ao que tudo indica, também deve estar de volta, só o Luca Holanda, que ainda deve ser um jogador que deve ser desfalque. Ou seja, o único desfalque também que o Inter vai ter para essa partida, além do Borré e do Rocher, que estão com a Copa América, com as suas respectivas seleções na Copa América, Fabrício, goleiro do Internacional, também não pode jogar, em função de já ter jogado a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu. Com isso, Antony vai assumir o gol do Internacional. Depois de 115 dias, ele volta a ser titular do Inter. Falando sobre o time do técnico Eduardo Cudê, que deve ter Antony no gol, Fabrício Bussa na lateral direita, Vitão, Fernando, e na lateral esquerda uma grande dúvida, mas a tendência para Robert Renan. O meio-campo deve ter Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley e Wanderson. Na frente, Alan Patrick e Ener Valencia. Essa é a tendência de escalação do técnico Eduardo Cudê para o confronto contra a equipe do Juventude. Tendência, obviamente, como eu já te falei anteriormente, podem ser que apareçam algumas novidades nesse time, mas a tendência é essa que eu acabei de falar, até porque alguns jogadores foram poupados contra o Vasco exatamente por isso. Wesley foi poupado, Wanderson foi poupado, jogadores que iniciaram no banco de reservas, o próprio Bruno Henrique foi um jogador que em dado momento também foi poupado, o Ener Valencia também foi um jogador que foi poupado, Vitão sequer entrou contra o Vasco. Então todos esses atletas que foram poupados vão jogar, por exemplo, contra o Vasco. Mas agora o que eu quero te trazer mesmo é sobre esses laterais que podem estar na mira do Inter. Eu já te fiz um vídeo, por exemplo, nessa semana, falando sobre alguns laterais, 2 laterais, que foram cotados no Internacional. O primeiro, o de Christian Borja, jogador colombiano de 31 anos, que estava no Braga, de Portugal, jogador que ficou livre do mercado agora e foi oferecido para o Internacional e para outros clubes aqui no Brasil. Até o momento, o Inter não manifestou interesse nesse atleta. Além disso, o Alexandro da Juventus, que era o grande sonho do Internacional nessa temporada. Um jogador que, inclusive, o Inter tinha tentado, mas ficou sabendo do próprio atleta que, neste momento, ele não tem interesse em vir para o futebol brasileiro e se vir a prioridade ao São Paulo. Com isso, eu quero te trazer mais alguns nomes. O primeiro deles, inclusive, foi tentado pelo Internacional no começo dessa temporada,
que é o de Eric, que é um lateral esquerdo, que é cria das categorias de base do Inter, e hoje é um jogador que, por exemplo, está jogando no Al Ain dos Emirados Árabes Unidos. Na atual temporada pelo Al Ain, ele tem 21 jogos, 1 gol e 6 assistências. Além disso, é um cara que inclusive foi cotado para ser novo reforço da equipe do Shakhtar Donetsk. É um jogador 2001, ou seja, com ainda 23 anos, e um atleta que tem uma identificação com o Internacional, e ele mesmo já falou de maneira aberta que gostaria de voltar para o Inter em algum momento. O Inter vendeu o próprio Eric lá em 2019 por $1 milhão apenas. O Inter chutou esse jogador ainda quando estava nas suas categorias de base, tá bom? É um jogador que é característico de ser uma parte ofensiva. O cara mais... a sua melhor virtude é realmente ser bom ofensivamente, tá bom? O segundo jogador é um atleta que joga no Lanús. Jogador que inclusive tem muito potencial, um cara geração 2005, ou seja, um atleta de apenas 19 anos de idade, que é o Júlio Soler, que é um jogador muito técnico, que apresenta inclusive um passe curto bom, né? É um jogador que lembra em características o Fabrício Bustos, ou seja, ele seria um Fabrício Bustos lateral esquerda e também um lateral com um potencial de futura venda. Agora, um outro jogador, esse já seria um jogador assim que chegaria mais afirmado, óbvio, não do mesmo nível que o Christian Borja, que na minha opinião seria a melhor opção e mais acessível, e muito menos, né, mais afirmado que o Alexandre, que daí chegaria para ser um dos melhores laterais esquerdos do Brasil, mas ainda assim seria um lateral esquerdo que chegaria afirmado no Internacional. Um lateral esquerdo, por exemplo, de seleção peruana, como é o caso do Marcos Lopes, que é um jogador de 25 anos, é um lateral mais defensivo, ou seja, se encaixa, por exemplo, naquilo que o técnico Eduardo Cudê gosta, né, de, por exemplo, ter um lateral mais ofensivo, que é o Bustos, e no outro lado tem um cara mais defensivo. O Marcos Lopes se encaixa com isso, né? Não é um cara que chega com frequência, por exemplo, na linha de fundo, mas é um cara que é mais construtor pela faixa central. Exatamente como o Cudê gosta de usar o René, é assim, por exemplo, o Marcos Lopes dentro até da seleção peruana ou até, por exemplo, dentro do seu clube. Marcos Lopes, inclusive, só para vocês terem uma ideia, né, é um jogador que nesse momento ele também poderia vir de graça, entre aspas, para o Internacional. Ainda assim, é um jogador que neste momento, né, ele tá, para quem não sabe, hoje o Marcos Lopes tem 24 anos e ele tá jogando no Feyenoord, jogador que joga, por exemplo, dentro do mercado da Holanda, e tem 1,76 m de altura, né, e poderia ser uma opção para o Internacional ao longo desta temporada, óbvio, um jogador de até 3 milhões de euros que o Inter poderia acabar investindo. Esses são mais alguns dos nomes, e esse em específico, um cara que inclusive faria sentido, um cara que chegaria de um grande clube, um cara que disputou, inclusive o Feyenoord fez uma das melhores temporadas nessa temporada agora na Liga Holandesa, então é um nome que faria sentido até com aquilo que o técnico Eduardo Cudê pensa, por exemplo, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tu tenha gostado, volto logo mais com novas informações, lembrando, jogo do Inter logo mais 7 horas da noite, espero que o Inter volte com uma vitória, e o próximo vídeo aqui no canal vai ser diretamente do Beira-Rio, falando sobre esse pós-jogo, se Deus quiser, com uma vitória do Colorado, tá bom? Um abraço, valeu, falou e foi!